Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Créditos. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título O que a China quer, organizado por Dani Nedal e Matias Spector, publicado pela FGV Editora em 2010. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Sobre os organizadores. Matias Spector é doutor pela Universidade de Oxford, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, professor e pesquisador do CPDOC. Coordena a série Entenda o Mundo, da coleção de bolso da editora FGV. Dani Kaufmann Nedal é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, consultor e analista sobre a China da Strategas Consultoria. Contribui regularmente em atividades do Conselho Empresarial Brasil-China e do Centro de Relações Internacionais da FGV. Sobre os autores. Jeffrey W. Legro ocupa a cadeira Compton de Política Mundial e é diretor do Departamento de Política na Universidade de Virgínia, Estados Unidos. G. John Ikenberry ocupa a cadeira Albert G. Milbank de Política e Assuntos Internacionais na Universidade de Princeton, Inglaterra. Sean Breslin é professor de Política e Estudos Internacionais na Universidade de Warwick, Inglaterra. Rosemary Foote ocupa a cadeira John Swire em Relações Internacionais do Leste Asiático na Universidade de Oxford, Inglaterra. Capítulo 1. O poder chinês e a ideia de um país responsável. Rosemary Foote. Poder e responsabilidade são conceitos úteis para compreender a política externa da China durante o difícil e notável meio-século de domínio do regime comunista no país. As avaliações do comportamento da República Popular da China, RPC, durante essas 5 décadas, estão frequentemente relacionadas às preocupações a respeito do uso que o país tem feito de seus recursos materiais e ideológicos. Pequim tem buscado apoiar as normas dominantes da ordem internacional ou subvertê-las. O governo chinês mereceria ser chamado de uma potência responsável, um termo definido pelas potências dominantes, ou teria agido irresponsavelmente. A China tem sido capaz de se socializar e apoiar as normas globais vigentes? Ou haveria sinais de que seu crescente poder durante as 2 últimas décadas tem gerado novas tensões no sistema internacional? Olhando mais à frente, que tipo de desafio o novo poder chinês representa para o status quo? Neste texto, a avaliação se a China tem sido um país responsável está relacionada ao conceito de sociedade internacional. Escrevendo em 1977, Hadley Bull argumentou que uma sociedade internacional existe quando um grupo de países poderosos compartilha certos interesses comuns e regras limitadas de coexistência e participa das atividades das instituições que mantêm esses arranjos. Nessa formulação, a sociedade internacional admite a diversidade de valores em meio a um conjunto básico de interesses recíprocos. Quando a República Popular da China se estabeleceu em 1949, o país tornou-se um enorme desafio para a sociedade internacional. O desafio amainou com o tempo e à medida que a China experimentou novas formas de participação no sistema global, especialmente após as reformas amplas e profundas iniciadas no fim da década de 1970. No entanto, enquanto a China se realinhava, os critérios básicos de participação de um país na sociedade internacional estavam em estado de transformação, indo além dos requisitos básicos que Bull considerava essenciais.
O foco passou de um entendimento pluralista, no qual a sociedade internacional aceitava uma ética da diferença entre cada Estado soberano, para um outro definido em termos solidaristas, a ideia segundo a qual há valores comuns globais que merecem ativa defesa da sociedade internacional. A ênfase passou a estar em noções de bem comum e não mais nos interesses independentes de países soberanos. Logo após Pequim ter decidido se integrar à sociedade internacional, seu governo percebeu que não estava de acordo com as novas definições dominantes sobre o que seria um país responsável. As mudanças de definição geraram dilemas claros para um país que desejava ser reconhecido como uma grande potência. Afinal de contas, a China não preenchia alguns desses novos critérios que afetam diretamente a organização interna dos países, tais como boa governança, intervenção humanitária e proteção dos direitos humanos. País responsável e a sociedade internacional. Na avaliação de Hadley Bull, as grandes potências são definidas por seu poder, principalmente o militar, e por sua capacidade de prover ordem internacional. Por isso, as grandes potências são detentoras de direitos e deveres especiais em questões que envolvem a manutenção da ordem. Para jogar esse papel, as grandes potências precisariam compartilhar alguns interesses básicos e recíprocos, tais como as instituições centrais da sociedade internacional, a guerra, a diplomacia, o direito internacional e o equilíbrio de poder. As grandes potências formariam o núcleo da sociedade internacional não apenas por compartilhar importantes interesses e poder criar um conjunto de regras mais ou menos estáveis, mas por estar em condições de impor essas regras a terceiros. Como descobriram os líderes chineses, no fim do século XIX e no começo do século XX, os requisitos mínimos de participação na sociedade internacional da época incluíam a proteção das vidas e da propriedade de cidadãos estrangeiros, a condução de relações diplomáticas por meio das figuras dos embaixadores e de um Ministério das Relações Exteriores e a aceitação do direito internacional. Nessa compreensão particular da sociedade internacional, a soberania nacional, isto é, de supremacia interna e independência de interferências exteriores, era vista como o ponto de partida essencial. As características internas de cada país não eram muito relevantes para qualificar ou desqualificar um país a participar da sociedade internacional. As Nações Unidas e seu Conselho de Segurança, em 1945, passaram a refletir pelo menos um elemento importante desse papel de manutenção da ordem pelas grandes potências. O artigo 2º da Carta das Nações Unidas reconhecia a igualdade soberana dos Estados e a norma da não interferência em assuntos internos. Além disso, enfatizava a necessidade da resolução pacífica de controvérsias e o não uso da força, exceto para propósitos de autodefesa. Nas primeiras 3 décadas após a guerra, os países que geralmente apoiavam essas regras e reconheciam os benefícios gerados por essas normas eram julgados responsáveis e capazes de participação na sociedade internacional. Aqueles que as rejeitavam eram evitados, vistos como irresponsáveis e percebidos como subversivos da ordem internacional. Ainda que outros artigos da Carta limitassem os direitos absolutos de soberania e fizessem referência aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, durante a maior parte do período da Guerra Fria, a Carta era interpretada de modo a manter seu foco principal nas relações entre países e apoiar a norma da não intervenção. A China revolucionária nas décadas de 1950 e 1960. Um dos países que pareciam rejeitar o status quo nessa definição de sociedade internacional era a República Popular da China, RPC, proclamada em outubro de 1949. Seu discurso, bem como muito de seu comportamento, sugeria que o país não estava preparado para se pautar inteiramente por essas regras.
O vigor com que a RPC desafiou essa visão e a sua decisão de unir sua causa à da União Soviética deram significado à crença de que não apenas dois blocos de poder estavam se formando, mas também dois sistemas ideológicos. Nos primeiros anos de existência da RPC, o novo país revolucionário se recusava a assumir automaticamente as obrigações diplomáticas herdadas do anterior governo nacionalista, preferindo, como descrevia Mao, fazer uma faxina em casa antes de receber novos convidados. Da prisão em Shenyang do cônsul-geral dos Estados Unidos, Angus Ward, em 24 de outubro de 1949, com a acusação de ter seriamente ferido um mensageiro chinês no consulado, gerou nos Estados Unidos receio de que a imunidade diplomática não seria respeitada pelo novo governo chinês. Da meta primária da China em 1949, tal como afirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Zhou Enlai, era a de obter um rápido reconhecimento e estabelecer amizade fraterna com a União Soviética e seus aliados socialistas, e, ao mesmo tempo, adotar uma postura hostil e de oposição aos imperialistas. Além disso, a liderança chinesa levou a sério o convite feito por Stalin para apoiar revoluções na Ásia, como demonstrou a ajuda aos planos de reunificação e independência de Kim Il-sung, na Coreia, e Ho Chi Minh no Vietnã. Da decisão tomada por Pequim de auxiliar essas lutas, um auxílio que, no segundo caso, tem sido descrito como vital para a vitória sobre os franceses em 1954 e para a capacidade de o Vietnã do Norte resistir ao poder americano no período entre 1965 e 1968, surgiu em grande medida das ideias de solidariedade socialista e revolução mundial. Mais tarde, o apoio material e retórico chinês às lutas armadas do Terceiro Mundo, juntamente com o apoio a alguns partidos comunistas, também contribuíram para a imagem de uma ordem mundial chinesa que via como virtudes o confronto e a subversão, e não a ordem e a estabilidade. As disputas limítrofes não resolvidas e a continuação da guerra civil contra os nacionalistas exilados em Taiwan resultavam frequentemente em violência. Essas atitudes da China representavam desafios às normas de não interferência e não uso da força. O que tornou esses desafios particularmente preocupantes nos anos 1950 foi o fato de que a aparente rejeição das normas dominantes da sociedade internacional coincidiu com um significativo aumento dos recursos materiais da China. Durante o seu primeiro plano quinquenal, iniciado em 1952, as taxas de crescimento foram incrivelmente altas. Das estimativas americanas, apontavam para um aumento anual do PIB chinês, da ordem de 7% e 8% para o período, com a expectativa de que, no fim da década, a China viria a triplicar sua produção de energia elétrica, mais do que dobrar sua produção de carvão e aumentar o valor de sua indústria de maquinário em mais de 2,5 vezes. Isso fora alcançado com base em um modelo político-econômico que representava uma firme rejeição ao modelo oferecido pelos países liberais e capitalistas. Na década de 1950, esses avanços econômicos, somados ao sucesso chinês, em gerar um impasse para as Forças Armadas dos Estados Unidos nos campos de batalha da Coreia, resultaram em uma imagem da China como a onda do futuro. Ela seria capaz de desenvolver no curto prazo uma visão alternativa e potencialmente atraente de sociedade internacional que poderia atrair países recém-descolonizados da Ásia e da África. Como disse Zhou Enlai, durante a primeira Conferência de Países Afroasiáticos, sediada em Bandung, em 1955, as diversas delegações deveriam deixar de lado suas diferenças e se unir a partir da plataforma comum, pelo fim dos sofrimentos e calamidades do colonialismo. Nos anos 1960, a China desafiou novamente a ordem diplomática estabelecida. Durante sua visita à Somália em fevereiro de 1964, Zhou proclamou, para o desgosto de alguns países então recém-descolonizados e vulneráveis, que,
as perspectivas de revolução são excelentes no continente africano. Em 1965, foi publicada a obra de Lin Biao, Vida Longa, a Vitória da Guerra Popular. A obra dividia o mundo em interior, Ásia, África e América Latina, e cidades, Europa e América do Norte, afirmando que uma frente unida entre os pobres e oprimidos do terceiro mundo seria capaz de se opor aos seus opressores urbanos. O comportamento dos diplomatas chineses durante a Revolução Cultural levou mais de uma dúzia de países a romper relações com a China. O príncipe Sihanouk do Camboja, por exemplo, acusou Pequim de interferir nas questões internas de seu país. Nessa mesma época, Pequim decidiu convocar o retorno de quase todos os seus representantes diplomáticos do exterior, para que passassem por uma intensa reeducação a partir dos preceitos revolucionários maoístas. O que se seguiu foi um caos de tamanha proporção que as autoridades centrais perderam o controle do Ministério das Relações Exteriores por um tempo, e manifestantes atearam fogo à missão britânica no país. Nesse período, em temas de paz e segurança globais, a China foi intransigente. As negociações sobre controle de armamentos entre as duas superpotências eram descritas como farsa e tentativa de controle hegemônico, as instituições de Bretton Woods como predadoras, e a ONU como uma suja bolsa de valores na política internacional, dominada por algumas poucas grandes potências. A China afirmou que o Comitê Especial para Operações de Manutenção da Paz era parte de um complô para converter a ONU em quartel-general de uma polícia internacional controlada pelos Estados Unidos, a fim de suprimir e esmagar as lutas revolucionárias dos povos do mundo. Os desentendimentos com a União Soviética no começo dos anos 1960 tornaram ainda mais evidente seu status de pária internacional, especialmente no momento em que Moscou e Washington haviam iniciado negociações com o propósito comum de evitar uma guerra nuclear. Em suma, não se tratava de um novo membro da sociedade internacional nem um candidato ao status de país responsável. Ao contrário, o governo chinês opôs-se a essa sociedade e advogou em prol do enfraquecimento das grandes potências da época. A China como candidata a grande potência e país responsável. Sem dúvida, a atuação internacional chinesa foi mais complexa do que a descrição apresentada até aqui. A percepção da China como país socialista radical e revolucionário foi importante para seus líderes. Mas eles também buscaram explorar outra imagem, a de grande potência, e para isso tentaram obter o reconhecimento, se não o respeito, das demais potências. Por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, a República Popular da China desejava o assento ocupado pelo Kuomintang. Da mesma forma, o seu governo participou das deliberações entre as grandes potências em Genebra em 1954 e procurou desenvolver e promover normas de conduta internacional, como os 5 princípios de coexistência pacífica, dando ênfase própria ao valor da soberania estatal, aos interesses mútuos entre as grandes potências e ao princípio da não interferência. Assim como os outros países principais, a RPC também começou a financiar programas de ajuda internacional, mesmo havendo casos nos quais a sua própria população era ainda mais pobre do que as populações beneficiadas por essa ajuda. Apesar de promover a imagem de um país que deu apoio incondicional a movimentos revolucionários em qualquer canto do globo, nos anos 1960, a China apoiou apenas os movimentos que estivessem dispostos a adotar políticas aceitáveis para Pequim. A atitude chinesa não foi pautada pelo caráter objetivo de classe na sociedade em questão, ou a ideologia proclamada pelo partido no poder. Além disso, a atitude chinesa diante de países fracos, em particular aqueles que haviam recém-emergido de lutas anticoloniais, foi muitas vezes de mero tratamento cordial e apoio verbal. Entretanto, nos anos 1950 e 1960, o comportamento chinês tendeu a ser predominantemente interpretado como reflexo do desejo de articular novas concepções de sociedade internacional, e não como uma tentativa de entrar no clube das grandes potências.
Sua diplomacia tradicional foi insuficiente para acabar com a imagem da China como o mais radical dos países revolucionários. Foi nos anos 1970 e 1980 que a China passaria a ser vista mais como mantenedora ou exploradora do sistema do que como opositora. Durante esse período, Pequim começou a estabelecer relações diplomáticas com outras capitais, entrou para a ONU em 1971 e para as instituições de Bretton Woods em 1980. Primeiro aprimorou e depois normalizou suas relações com os Estados Unidos, ainda que à custa de antigos aliados socialistas na Ásia, Coreia do Norte e Vietnã. Nos anos 1970, a despeito de seu crescente engajamento internacional, a China ainda não tinha assumido as responsabilidades que acompanhavam sua posição como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O país continuou tendo uma postura passiva nas Nações Unidas, deixando de participar em muitos dos órgãos subsidiários da organização e raramente patrocinando uma proposta de resolução ou fazendo uso de seu poder de veto. Continuou rejeitando um engajamento mais profundo na economia global e manteve uma política de substituição de importações. O país não incorreu em dívidas externas ou internas, nem fez uso de investimento estrangeiro direto. Muito gradualmente, após a morte de Mao e com a introdução da agenda de reformas de Deng Xiaoping, quando os próprios chineses passaram a repudiar o modelo chinês, a liderança de Pequim começou a agir como se buscasse cumprir os requisitos de plena entrada na sociedade internacional. Esses requisitos de participação ainda se relacionavam à ideia do gerenciamento do sistema por grandes potências, mas nos anos 1980, um país responsável começou a ser visto como aquele que gozava de boa reputação em regimes internacionais. Nesse momento, os regimes e as organizações internacionais já haviam crescido rapidamente em número e variedade de áreas temáticas: controle de armamentos, operações de paz, proteção do meio ambiente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.